fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Diga amém. Que o Espírito de Deus digne-se de pôr estas palavras em nossos corações. Meus queridos irmãos, em rápidas palavras, quando Isaías descreve Jesus nesta situação que nós acabamos de ler, e ainda mais, tem mais coisas aqui pelo meio que eu passei para o versículo 10, Isaías está vendo Jesus pendurado na cruz, sendo moído pelas nossas iniquidades e recebendo um castigo que, através deste castigo, nos trouxe a paz. Todos nós sabemos que nós, outrora, vivíamos distantes de Deus, éramos inimigos de Deus, filhos da ira, distanciados de Deus, não perguntávamos por Ele, não queríamos saber nada sobre Ele, mas aprove a Ele próprio nos chamar, e através do chamado, atendemos o seu chamado através do seu Espírito pela sua palavra, e uma vez atendendo este chamado, e vindo até Ele, recebemos dele perdão, recebemos dele graça, recebemos dele vida, recebemos dele saúde, recebemos dele também muitos bens, recebemos dele paz, recebemos dele, da parte dele, a sua benignidade, recebemos dele a sua bondade, a sua fidelidade se estendeu sobre nós, e por sua infinita misericórdia, ele nos lavou no sangue de seu Filho Jesus Cristo, purificou os nossos lábios, pôs um novo cântico na nossa boca, encheu a nossa alma de alegria, a nossa boca de riso, de sorte que quem mora perto de nós, e os moradores de Touros e os moradores dos bairros, podem olhar para nós e dizerem: quão grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso é que eles são alegres. Verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso é que estamos alegres. E muito especialmente na noite deste dia em que trazemos à memória a sua morte, a sua paixão, o seu amor, a sua entrega e também a sua ressurreição para nos redimir de uma vida de lamaçal de pecado. E hoje, com a alma purificada, com o espírito purificado e ainda aguardando também a redenção do nosso corpo, mas já de alma redimida e espírito também, podemos prestar este culto ao Senhor e dizer: muito obrigado, Jesus, por tudo que fizeste por mim na cruz. Eu reconheço que a cruz era minha, que o castigo era para mim, mas o Senhor resolveu ir a cruz no meu lugar, e por isso é que nós aqui viemos adorá-lo e engrandecê-lo e dizer: muito obrigado, Senhor. Foi lido aqui esta noite no capítulo 12 de Romanos, que o pastor disse que depois vai pregar, mas eu não poderia deixar de falar deste versículo 12, quando Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, entendendo vocês, eu estou parafraseando, entendendo nós,
que estamos cercando esta mesa e que vamos participar daqui a pouquinho, entendemos nós este sacrifício. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ei, você sabe para que você veio aqui? Você tem entendimento do que veio fazer aqui? Para quem está aqui? A quem adorar? A quem servir? Isto é o culto inteligente, o culto racional, que é o crente que sabe a hora de cantar, a hora de ouvir, a hora de se levantar, a hora de sentar, a hora de ofertar, a hora de cantar, a hora de levantar-se, a hora de estender as mãos, a hora de curvar a cabeça, a hora de prestar o culto ao Senhor, um culto racional, um culto inteligente. Eu sempre digo o seguinte: na vida do crente que conhece Bíblia, jamais o culto dele pode ter 50% de emoção, não, no máximo, estourado, no limite, 49% de emoção, mas 51% tem que ter razão. Você tem que saber o que está fazendo, por que está fazendo, para quem está fazendo, porque nós viemos aqui adorar aquele que morreu por nós. E o que foi que você já disse para ele esta noite? Lembre-se, culto é serviço. O que é que a palavra culto quer dizer? A palavra culto significa serviço. Eu vim prestar um culto, eu vim prestar um serviço a Deus. E que serviço é esse? Eu me levanto, eu adoro, eu toco, eu canto, eu prego, eu levanto as mãos, eu adoro, eu digo alguma coisa para ele. E esta noite é a noite apropriada para você dizer: obrigado, Jesus. Mais uma vez eu digo: obrigado, Jesus, por tudo que fizeste por mim, porque o castigo era para nós. Era para nós. Porque a justiça divina exigia a nossa morte. A justiça de Deus pedia a minha morte. Por quê? Porque eu sou, e você também é, um pecador. Então, para Deus, o pecador tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas, tem um mas na história, vírgula, mas o dom, quem já recebeu esse dom? É um presente, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justiça de Deus queria minha morte. E agora Deus olha para a terra e disse, Paulo escrevendo aos Romanos, Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer. Todos haviam se desviado, se extraviados, estavam distanciados da presença de Deus. Mas lá no céu ouviu-se uma voz dizendo, quem há de ir por nós? A quem enviarei? De repente uma voz brada dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. E o justo, o Cordeiro Santo, imaculado, incontaminado, com sangue puro, veio a esta terra. E João, escrevendo no capítulo 1, ele cita dizendo, quando ele estava perto do Rio Jordão, no Rio Jordão, de repente ele vê aquele jovem nazareno, e vem pisando as areias quentes do Jordão, e João olha para ele, estende a mão e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E os homens o mataram, o crucificaram, prenderam, crucificaram, levaram a cruz, chicotearam, zombaram, escarneceram, e lá na cruz, quando Jesus está pendurado na cruz, a Isaías disse, nenhuma beleza havia nele para que o desejássemos. Se você continuar lendo o capítulo 54, você vai ver que Isaías descreve como estava Jesus depois de 53. Ele não parecia mais um homem, de tão surrado que estava. Dava-se para ver as suas
entranhas. Não tinha mais de onde sair sangue. E ele buscando forças onde não tinha, se esforçando, raspando as costas já rasgadas pelos chicotes naquele madeiro. E subia e suspirava com força e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. De repente ele encontra mais força e diz para o ladrão que está ao seu lado, que pede perdão, que diz: lembra-te de mim, ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. De repente ele busca mais forças onde não tem mais, e ele diz: tenho sede. Alguém vai lá, um soldado pega uma esponja, embebe em vinagre, leva até a sua boca, e quando ele prova o vinagre, ele diz uma frase muito marcante para que nesta noite você traga a memória. E o que foi que ele disse? Está consumado. Em outras palavras, a conta está paga. Glória a Deus. Você e eu não devemos mais nada para Deus, porque a cédula que era contrária contra nós, Jesus rasgou, pregou na cruz e disse: tetelestai, a conta está paga, ninguém deve mais nada. E por isso o justo justificou a você e a mim. A justiça divina que pedia a minha morte, agora está satisfeita. Oh, glória! Por quê? Porque o justo morreu no meu lugar e no seu lugar. E por isso é que Paulo disse, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele disse: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, e nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o Espírito de Deus está derramado em nossos corações, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, e por isso que nós somos consolados, animados, encorajados para continuarmos seguindo em frente e dizendo: vale a pena olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E nós não podemos, irmãos, se embaraçar com nada nesta vida, conforme Paulo escreve no capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque você, sendo transformado pela renovação do seu entendimento, você vai provar qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E se você se colocar na posição de servo, entender o que veio fazer aqui esta noite, pode ter certeza de uma coisa: você não voltará do mesmo jeito para sua casa. O Espírito Santo já está falando com você, vai continuar falando com você e dizendo: eu te perdoei, eu coloquei um novo cântico na sua boca. Antes você cantava as músicas lá de Leandro e Leonardo, quando ele era vivo, aquele Leandro e Leonardo. Eu não sei para onde vou, pode até não dar em nada, era a música deles, mas você agora é crente, e o crente canta: irei eu para uma linda cidade, Jesus me dará um lugar. Ele já nos garantiu o lugar, a salvação é sua, ele já lhe deu, e agora você só precisa guardar, viver, operar a salvação que Deus já te deu com temor e tremor. Oh, glória! E para encerrar, Isaías disse: ele, Jesus, no capítulo 53, em o versículo 10, 11: o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito.
Eu fico imaginando Deus olhando do céu para a terra, vendo a gente no nosso meio, que Ele está aqui no nosso meio, e vendo a obra que foi feita no nosso lugar, ou por nós. Será que Deus está satisfeito com o que Ele está vendo? Jesus disse, o profeta escreveu, ele profetizou, Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito.